Boa noite. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor. Mais uma oportunidade que a gente tem de ouvir sobre a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Nesse caminho de descobrir o Senhor, nesse caminho de procurá-lo, de encontrá-lo, a gente quer te pedir discernimento e de maneira muito prática, Pai. A gente quer aprender como ser um pouco mais pleno e satisfeito na Tua presença, Senhor. Então, por favor, fala conosco mais uma vez, nessa busca de todo o coração que aqui se encontra, ou que quem estiver ouvindo em qualquer lugar, onde estiver ouvindo, que a gente possa ter uma experiência real contigo mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade que existe semana após semana para que você tenha uma experiência real com Deus. Essa série, segundo episódio hoje, né? Segundo encontro e apenas o segundo e último da série O Caminho da Plenitude. Falei na semana passada sobre ansiedade. Quantos estavam aqui na semana passada quando eu falei sobre ansiedade? Deixa eu ver as mãos. Muito bem. Melhorou alguma coisa? Sim ou não? Nada, né? Melhorou nada. Todo mundo igual, estou brincando. A gente ouve conselhos sobre Deus, ouve a vontade dEle, e essa série tem a proposta de falar um pouquinho sobre como caminhar de um jeito diferente. Eu disse muito na semana passada que a plenitude não é um lugar onde a gente chega, mas é sim um jeito novo de caminhar. Então, nessa semana, como na semana passada, eu li um texto base e vou ler novamente, para vocês se lembrarem da proposta deste caminho de plenitude que a Bíblia fala. O texto diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vocês, como eu, vivem a vida buscando entender o que é essa vida em abundância, o que é essa vida que Jesus propôs, o que é esse estilo de vida, ou esse jeito de caminhar que Deus propôs para a gente. Ele diz que tem um jeito de caminhar que é um jeito que é vivido em abundância. Ou seja, a mediocridade, a insatisfação completa ao caminhar não faz parte do pensamento de Jesus. Ao entrar na história, ele vem propor para a gente um jeito de caminhar que é um jeito pleno, que talvez a gente vai descobrir hoje não dependa das circunstâncias, mas talvez do jeito que eu enxergo as circunstâncias. Talvez não daquilo que foi, ou que está sendo, ou que será, mas do jeito que eu tenho convicção de que caminho encontro ao meu futuro, ou convicção do jeito que eu caminho em direção àquilo que Deus tem preparado para mim, ao propósito que Ele traçou. Eu falei sobre ansiedade e nessa semana o tema da semana passada era um dia de cada vez. E hoje o título é Como se fosse a última vez. Então aprender a viver intensamente como se fosse a última vez. A pergunta que eu deixo para vocês é assim: faz tempo que você não celebra algo? Faz tempo que você não realmente comemora algo? Que você não vibra por algo? Que você chora de alegria? Na última Copa do Mundo agora você comemorou? Sim ou não? Você chora? Se emociona? Você deixa a vida acontecer e passar por você e você fala assim: isso é viver? Isso é viver? Para aqueles mais aficionados por sabores, quando vê um prato de comida, de um tempero, aquele cheiro, você come e fala: isso é viver, né? Você põe na boca e faz: isso é viver, né? O copo de água para quem tem sede depois do esporte, quando você toma aquilo, isso é viver. Obrigado. É viver, detalhes da vida. Essa medalha está aqui para lembrar uma celebração que eu tive que marcou minha vida. Você sabe que quando a gente celebra algo, quando a gente comemora algo, quando a gente aproveita o conteúdo de uma situação da vida, isso marca a nossa caminhada. Eu contei essa história algumas vezes já aqui, vou contar novamente para quem não ouviu. Essa medalha aqui eu ganhei quando eu estava na sexta série, no sétimo ano, né? No ensino ali fundamental. No Interclasses havia um campeonato de futebol de salão. E eu costumo dizer que
quando você é o dono da bola, você joga, se você não joga nada. Mas lá eu não era o dono da bola, então me colocaram de reserva mesmo no time. Eu não jogava e não joguei nenhum jogo do campeonato. Famoso por ser aquele último a ser escolhido, né? Será que tem alguém que compartilha dessa dor comigo aqui? Ali, obrigado. O pessoal levantou a mão mesmo. Eu sei que não... O último a ser escolhido. Todo mundo. Eu quero ele, é o primeiro, é o melhor. Dois, sobrou. Vem você pra cá, vai. Vem você. É assim, né? Quem joga sabe. Vem você pra cá. E eu era praticamente o último. E naquele jogo eu lembro direitinho. Tava 9-9 na final do campeonato contra o 8º ano, contra a 8ª série, os maiores, os grandões, aqueles que a gente admirava. E a gente, ali jogando, tinha um rapaz chamado Fábio, que jogava muito bem, era federado em Guarulhos, jogava já desde menininho muito bem futebol de salão. Fazia ali os 7 gols dos 9, havia sido o Fábio que tinha feito. E aí, 9-9, parece história de filme, mas não é, o Fábio machucou. Sentiu alguma coisa e saiu. Quando o Fábio sentou, olharam para o banco, quem estava lá? Aí vem você mesmo, né? Vem você mesmo. E eu fui. E eu, sem brincadeira nenhuma, não demorou 1 minuto de jogo. Eu entrei, naquela época o lateral era cobrado com a mão. Vocês se lembram disso? Os homens, né? Mulher não faz sentido eu falar essa informação. Era com a mão que cobrava. E aí, cobraram com a mão. E eu no segundo pau ali, na segunda trave que se fala, né? A bola resvalou em mim, assim. Espiritualmente, alguma coisa aconteceu. Eu lembro de pegar aqui na região externa, na panturrilha, e entrou. Quando entrou, a escola... O 8º ano, o goleiro, eu esqueci de contar isso. O goleiro é meu amigo. O goleiro do 8º ano era meu amigo, é meu amigo pessoal. O goleiro, ele confirma a história. Eu queria trazer um dia o goleiro aqui para contar o que ele sentiu. Aí eu fiz o gol. Quando eu fiz o gol, a comemoração foi tão tremenda, a celebração foi tão tremenda, a plenitude que eu senti foi tão grande, que eu nunca mais esqueci a história. Me jogavam pro alto assim, ó, o time me pegou e ficavam jogando, né? E eu lembro claramente que a comemoração foi me levar na lanchonete do lado da escola e pagar um monte de guloseima pro gordinho comer. Aí pagaram torta de morango, eu adoro. Come. Comemorei. Pagaram salgado pra mim, pagaram coca e aquela coisa toda. Enfim, comemorar, vibrar, isso é importante. Eu conto essa história porque realmente acho que foi o único gol que eu fiz importante na vida. E tá aqui, tá escrito aqui, honra ao mérito. Quando eu olho para isso aqui eu lembro. Isso é importante. Olha o que o C.S. Lewis diz, um escritor muito famoso. Você está dando risada, é até bom que você sinta essa endorfina, né? Que é gerada. C.S. Lewis escreve o seguinte: a alegria é um assunto sério no céu. Tem muita gente que associa a religião à proibição. Religião a um Deus que priva você de viver as alegrias desta vida. Um Deus que direciona você para um lugar onde naquele lugar só tem sofrimento, sacrifício, né? Aquele autodomínio, aquele controle próprio que você vai lutar contra os prazeres. E parece que cada vez mais a religião, quando é mal vista e mal interpretada, ela fica associada a um semblante triste, a pessoas que têm Deus, mas não celebram, a pessoas que ouvem falar de Deus e são espirituais, mas não sabem aproveitar o conteúdo da vida. De alguma maneira, em alguma parte da história, a religião se tornou algo muito pesado, né? Mas no céu, Deus não fala de religião, Ele fala de experiência. Ele fala de um jeito de viver. E para Deus a alegria é assunto sério mesmo. Há uma ilustração de um escritor chamado Vicente de Carvalho, um poeta brasileiro. Ele definiu a alegria de uma forma interessante. A alegria ou a felicidade ou a plenitude, se você for traduzir, essa árvore frondosa e cheia de frutos, ela existe sim, mas ela existe no lugar onde a gente planta. E o problema é que a gente nunca planta no lugar onde a gente está. Então, ela existe, ela é real, mas a gente tem a capacidade de sempre colocar a alegria, a felicidade, a plenitude num lugar distante, né? Entre outras palavras, traduzindo, nós nunca estamos satisfeitos. Nós somos seres feitos para viver uma vida em abundância e a gente tem a capacidade profunda de viver os dias insatisfeitos, né? Dias incompletos, dias sem plenitude. Há um texto na Bíblia que fala de uma perspectiva bem simples do que é viver um dia a dia. E o texto está em Salmo 118, diz assim:
Este é o dia que o Senhor fez, hoje. Regozijemo-nos, ou seja, comemoremos e alegremos-nos nesse dia, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Não é o amanhã que você não controla, que eu falei na semana passada. Não é o futuro imaginário que a gente não tem controle e tira a nossa paz. E não é o ontem que já passou e o que trouxe talvez seja aprendizado e experiência. É hoje. A Bíblia trata muito do hoje. Por isso Deus, talvez de certa forma, abomine tanto as previsões futuristas. Por isso Deus abomine tanto no texto da palavra de Deus, Ele tem tantas recomendações para a gente não olhar o futuro, para a gente não se preocupar com o que está depois. A Bíblia tem uma perspectiva muito realista. Hoje é o dia que o Senhor fez para você viver. Hoje. Sábado. Aqui. 19h32. É o momento de viver. Esse é o momento. Então a gente tem que aprender a começar a desfrutar desse jeito novo de andar. Alguns vivem a vida igual escreveu o Titãs. Devia ter amado mais. Todo mundo conhece, né? Ter chorado mais. Ter visto o sol nascer. Vamos cantar? Não, né? Tá bom. O pessoal já tá. Devia ter arriscado mais. Medroso que fui. Tinha medo de fazer as coisas. Errado mais, pedido perdão, né? Ter feito o que eu queria fazer. Eu gosto da poesia. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Difícil, não é? Aceitar o povo como eles são. A gente quer mudar todo mundo. A gente quer que todo mundo seja como a gente quer que eles sejam. E aí isso gera frustração e a gente não aproveita ninguém. Porque a gente está esperando eles serem plenos um dia. O dia que ele for como eu sou, né, eu vou ser pleno. E talvez aceitar como eles são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, concordam? Sim ou não? Ter visto o sol se pôr. Faz quanto tempo que você não viu o sol se pôr em São Paulo? Eu estou falando de uma coisa, gente, que parece que, pastor, isso aí é interessante, é bom ouvir, é palestra de motivação isso aí? Não, é bíblico mesmo. Jesus está dizendo que hoje é o dia que você tem que viver, aproveitar esse dia de hoje. Isso é bíblico. Parar para olhar o pôr do sol e agradecer pelo privilégio da beleza, do belo colocado na tua frente, é bíblico. É saber reconhecer o sobrenatural nas coisas mais simples, né? Eu devia ter me importado menos com problemas pequenos. Essa é muito boa. Eu devia ter morrido de amor. Eu queria ter aceitado a vida como ela é. Como é difícil isso. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. A gente anda pela vida talvez já escrevendo o nosso epitáfio, escolhendo escrever o nosso epitáfio. Talvez andando aqui, mas chegando daqui a alguns anos e pensando: quanta coisa que eu deixei de fazer. Quanta coisa que eu deixei de viver. Quanto perdão que eu deixei de pedir para viver mais em paz. Quanto eu te amo eu deixei de dizer para poder fortalecer a identidade daquela pessoa no relacionamento que eu tinha com ela. Quanto elogio eu deixei de dar quando eu tive vontade de elogiar, mas achei que a pessoa ia ficar se achando. E eu não falei. Não é coisa simples, né, que a gente deixa de viver? Para quantas pessoas, aqueles que creem, vivem isso, eu deixei de afirmar realmente que eles estavam perdoados para continuar caminhando comigo. Mas eu pensei assim: já que não fui eu que errei, o dia que ela me procurar, a gente resolve isso. E talvez uma decisão de uma ligação tinha mudado toda a estrutura da vida, de um relacionamento de amizade, de família. Enfim, a gente deixa a vida passar. Separei 4 pontos, como de costume, para a gente facilitar a nossa compreensão de coisas bem bíblicas e bem simples e bem práticas para a gente pensar em relação a caminhar em plenitude. Primeira delas, um conceito importante, talvez simples, mas muito importante. Busque a alegria em Deus. Esse "em" é o mais importante da frase. Em Deus. A alegria não nas coisas, não nas situações, mas em Deus. E isso é algo tão profundo na Bíblia, quando os escritores escrevem sobre a alegria que eles sentem em Deus, que só prova quem está em Deus e quem experimenta Deus. O texto diz assim, Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor.
no Senhor. Novamente eu direi, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. É interessante que alguns pesquisadores escreveram diagnósticos de felicidade em São Paulo e colocaram que em São Paulo, uma pesquisa que eu li agora na internet, de 0 a 10 as pessoas são 6,4 felizes. Ou seja, nós estamos acima da média da felicidade. E associaram felicidade à riqueza. Associaram felicidade a IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Acabou de sair uma lista atualizada dos 10 países mais ricos do mundo. E aparentemente, essa pesquisa, não sei se tendenciosa ou não, mostrava uma ligação entre recursos e felicidade. Por quê? Olha que interessante. Não porque o rico, porque é rico e porque tem de tudo que deseja o coração e os olhos, seja feliz. Mas porque o pobre, quando vê quem tem muito, ele se sente cada vez mais injustiçado e infeliz. Então, percebendo o seguinte, há possibilidade sim de felicidade através de recursos, mas as pessoas entrevistadas diziam que era a injustiça que tratava ali na pesquisa, a injustiça de não ter o que os outros tinham, permitia que poucos fossem felizes e o IDH daquele país estivesse de alguma maneira associado à felicidade deles. Em São Paulo, 6,4 de felicidade para nós. Não temos muita felicidade assim, segundo as pesquisas. Olha que interessante os paradigmas que a Bíblia traz. Vou falar de 2. Sempre coloca uma condição, e aí sim a concretização da felicidade. Por exemplo, eu vou buscar a minha alegria. A Bíblia está dizendo para a gente se alegrar no Senhor, mas eu penso assim, se eu conquistar isto, aí sim me alegrarei. Se eu receber esta notícia, então poderei celebrar com os meus amigos. Então o paradigma é se ou se, então farei. O paradigma da Bíblia é um paradigma de alegria completamente fora desses padrões de circunstância. A Bíblia fala de uma alegria que vem assim como, mesmo que aconteça, mesmo que eu tenha ou não tenha, mesmo que eu viva ou não viva, receba ou não receba, aí a Bíblia coloca uma outra palavra dizendo assim, ainda assim me alegrarei. Coloca a condição e a alegria longe. Se, então me alegrarei. Este diz assim, todavia, mesmo que, ainda assim eu me alegrarei. Talvez o verso mais emblemático que mostra é o profeta Abacuque, que sofreu e muito, e olha o que ele diz. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, pensa bem, gente, isso aqui é o exemplo que ele tem de prosperidade na época, né? Figueira, videira, eram as prosperidades que havia ligado. Mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos. Olha o paradigma aqui. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Para Abacuque, a alegria não estava quando ele olhava para as coisas e via tudo aquilo pleno. A videira, né, cheia de uvas, as azeitonas, o gado. Ele dizia o seguinte, mesmo que não haja, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, ainda assim, a minha alegria está onde? No Senhor. É ali, Ele é a fonte da alegria. O que nós fazemos hoje, como seres humanos, eternamente insatisfeitos de alma, é colocar Deus no meio do processo. Então eu estou aqui e eu quero alcançar a alegria que está aqui. Só que no processo eu peço para Deus manipular de alguma forma o divino e as situações do homem e da sociedade para que eu receba o que eu quero. Então eu digo assim, Senhor, me dá aquela alegria. Então Deus já não é a minha alegria. Ele é apenas o quê? Um passaporte, um meio, um instrumento. Alguns chamariam isso de um ídolo. Eu peço para o meu ídolo me trazer a verdadeira alegria que está aqui, ó. Quando eu alcançá-la, aí sim celebrarei. Na Bíblia é completamente o contrário. Mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não pegue nunca, mesmo que não tenha nada do outro lado, ainda assim me alegrarei no Senhor. Isso é a alegria que vem de dentro para fora. A Bíblia trata a alegria não como circunstância,
não como celebração de medalha de gol de final de interclasses. Ela trata a alegria como um fruto do Espírito. A alegria e o jeito novo de viver que eu proponho através da Bíblia, não é a pessoa que fica esperando a celebração acontecer para que possa então dizer que é feliz. É a pessoa que é feliz e faz acontecer um novo jeito de caminhar. É a pessoa que tem na sua identidade o cuidado de Deus, ser filho de Deus, ser amado por Deus, e dentro dele brota o fruto do Espírito que se chama alegria também, e aí ele caminha. E aí ele caminha. A Bíblia fala só o eco, ela só reverbera o eco do que a gente tem hoje. Olha um exemplo que interessante. Brad Pitt, falando para a revista Rolling Stone sobre o sonho de vida americano, que é o quê? Fama, sucesso, luxo, riqueza, tudo que o olho pode desejar. Brad Pitt disse assim: eu conheço todas essas coisas que supostamente parecem importantes para nós. Os automóveis, os apartamentos nos condomínios, nossa versão do sucesso. Mas se esse foi o caso, por que é que o sentimento geral reflete que há mais impotência, mais isolamento, mais desespero e mais solidão? Se me perguntarem, eu direi: joguem tudo isso fora. Temos de encontrar algo melhor. Tudo que eu sei é que nesse momento nós estamos num beco sem saída, entorpecidos em uma total atrofia do ser espiritual. Não é isso que eu quero para mim. Brad Pitt. Se um pobre escrevesse isso, era tranquilo, né? O que você acha? O cara pobre, não tem a vida perdida, está buscando comer, pagar conta, escreve isso aqui e fala, tranquilo, eu entendo. Agora, um camarada que ganha não sei quantos milhões para gravar um filme, olhar para Hollywood e dizer numa revista Rolling Stone que está tudo errado, joga isso fora, porque de alguma certa forma a nossa fome não é de pão, a nossa fome não é de pão, a fome da nossa alma não é de pão. Ele fala, há um ser atrofiado espiritual dentro de cada um de nós, eu quero algo melhor para mim. Não sei que caminho o Brad Pitt está descobrindo, mas todos nós temos que experimentar um novo jeito de caminhar com Deus. De alguma maneira, buscar a alegria no Senhor é um exercício e uma decisão. É gente que não é levada pelas circunstâncias da vida. É gente que quando tem o não, ou não tem aquilo que quer na hora que quer, não começa a reclamar. É gente que tem o espírito de gratidão para caminhar. E a Bíblia fala desse espírito. Segundo ponto que eu coloquei, além de buscar alegria em Deus, aprender a viver contente. Essa palavra é muito importante. Viver contente. Você se acha uma pessoa contente? Contente vem de contentamento. Contente vem da ideia do conteúdo. A palavra do latim, conteúdo, o conteúdo das coisas. Quem está contente não está feliz. Quem está contente soube discernir o conteúdo da situação em que está vivendo. Quem está contente no caminho. Quem está contente no momento em que está vivendo agora. Quem está contente está como Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a ser contente, eu aprendi a andar e mesmo que eu tenha conteúdos na vida para desfrutar, que não sejam os melhores, aqueles que eu espero, eu tenho que encontrar aqui como ser contente nessa situação. Paulo diz que descobriu na fome e na abundância. Paulo descobriu que dava para ser feliz quando sobra tudo e quando falta tudo. Ele descobriu assim, dá para ser contente porque eu tudo suporto, eu aguento tudo, eu posso tudo naquele que me fortalece. A minha alegria está no Senhor. Eu suporto todas as coisas no Senhor. Porque eu posso passar fome, Paulo diz, ou eu posso ter a mesa farta e doar para o pobre, mas eu aprendi a estar contente nos dois. Está entendendo que plenitude não tem a ver com circunstância e nem com o lugar onde a gente chega,
mas com um jeito novo de olhar a vida e de caminhar. A Bíblia propõe esse jeito novo, essa metanoia. Eu gosto dessa palavra. A Bíblia propõe para a gente uma metanoia, que na sua raiz quer dizer uma expansão da nossa mente. Para a Bíblia, quem se arrepende sofre metanoia. Expande a cabeça. Para de pensar igual. Para de colocar alegria nas circunstâncias. Para de sofrer ansiedade pelo futuro imaginário. Quem expande a mente começa a entender que dá para ser contente. Na saúde e na doença, né, que a gente fala. Na pobreza ou na riqueza. A gente promete que vai amar alguém. E a Bíblia está dizendo que é possível amar, é possível ser contente em qualquer situação. E Paulo, ele falou tanto sobre isso, que ele dizia o seguinte: essa alegria, ela sai, é de dentro para fora mesmo. A Bíblia, num todo, ela traz essa perspectiva. Olha o que Provérbios diz, por exemplo. Provérbios diz assim: a alegria do coração transparece. A alegria da onde? Do coração. Não é uma alegria que vem do que eu estou vivendo, é a alegria que está dentro de mim. Esse espírito que é derramado, que eu creio, usando esse termo bem claramente, que é colocado, é sobreposto em nós, é uma experiência espiritual. Ele sai e transparece no rosto. Mas o coração angustiado tem o poder também de oprimir o espírito. Então, tudo acontece, gente, dentro da gente. Tudo acontece dentro da gente. Essa situação de ser contente, é interessante, tem uma ilustração aqui, de um livro chamado Uma História Meio ao Contrário. É uma escritora infantil chamada Ruth Rocha. Ela escreve o seguinte: a história começa ao contrário. Então a história começa com o beijo da princesa no príncipe. Você abre a primeira página, é o beijo da princesa no príncipe. E está escrito embaixo: e foram felizes para sempre. Só que a história é meio ao contrário. Aí você vira a segunda página e está escrito assim: e era muito chato. Porque ser feliz para sempre é muito chato. Como assim? Não é o que a gente busca? É, mas a vida, enquanto a gente viver aqui, dessa forma que a gente vive, com essa fome dentro da alma, ser feliz para sempre não tem sentido. Traz apatia para a gente. A gente vive num marasmo. A gente vive quando tudo é rosas, a gente não discerne os conteúdos da vida. Eu digo para as pessoas que aprender a entender os conteúdos é que nem aquela pessoa. Eu gosto muito de assistir programas de televisão que são talvez assim, os mais humanos possíveis. Por exemplo, tem um programa chamado Chegadas e Partidas. Passa na GNT, se não me engano. Alguém já assistiu esse programa? Tá. Já chorou nesse programa? Já chorou? Eu choro nesse programa. O que é esse programa? A Astrid vai no aeroporto e vai ver as pessoas se reencontrando depois de muito tempo distante. Ou seja, saudade é bom ou é ruim? Depende. Se você tiver a consciência de como aproveitar o conteúdo da saudade, ela é muito boa. Porque quando a pessoa chega, você renova o laço, você renova a gratidão de estar perto, você renova a valorização da presença do outro. Agora a Astrid, ela vai conectando com as pessoas e ali eu choro naquele programa. Quem nunca chorou vendo aqueles programas do Gugu, quando o cara vai voltar para casa? É ou não é triste aquele negócio? Quero voltar para casa, não tenho condição. Gente, a passagem custa R$600 de avião, ou de ônibus R$300. Não tem condição, mas quer voltar. Aí o Gugu vai lá, paga a passagem, Gugu dá móveis, roupa nova, e eles filmam o encontro com a família. Quando desce da van e abre a van, eu já começo a chorar antes. Porque assim, eu já sei que vai ser o quê? Vida real ali. Ali tem um conteúdo a ser desfrutado. Ali tem família para ser restaurada. Ali tem perdão para ser pedido. Não é mar de rosas. Mas ali tem como ser contente. Está entendendo? Que tem coisa que parece que não é perfeita, mas dá para ser contente. Eu não sei o que você está vivendo, mas queria que você parasse agora, do jeito que você está caminhando aqui até hoje, sentou aqui. Quais são os conteúdos que estão passando por você e você está deixando de aproveitar? Nessa era do selfie, a gente viaja e não vê paisagem. A gente tira selfie, mas não vê paisagem. A gente tira a foto de Sunday, ele derrete e a gente não come novinho porque a gente está tirando foto. A gente aprendeu a que partilhar talvez
dividir, compartilhar seja tão importante quanto experimentar. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em relações de conversas de casal onde um conta o dia para o outro e o outro está assim, aham. Sério, amor, não acredito. Não, vai dar certo. Você não está nem vendo o que eu estou falando. Sabe aquela coisa? Ou não acontece com vocês que estão amando? Você não está nem me ouvindo. Eu tô, amor. Tá, amor, tá. Fala. Quem quer ouvir alguém assim, gente? Fala, eu vou te ouvir. A gente está perdendo. Isso não é relacionamento, isso não é afetividade, isso não é troca, isso não é conteúdos da vida. Aprender a viver contente. Ou seja, você está aqui agora para 1h30 de uma programação que existe para te trazer uma experiência com Deus, mesmo em meio a essa simplicidade, essa alegria, essa arte. Então esteja aqui agora, para o que Deus vai falar para você. Para aqui, esteja aqui. Você vai sair daqui a pouco e vai comer com amigos, ou com a sua esposa, com sua namorada, ou vai voltar para casa e vai deitar no sofá. Deite no sofá. Está entendendo? Deite. Aproveite. Vai, sai e aproveite. A gente vive uma vida tão fracassada por conta de uma perspectiva muito minimizada do que Deus quer dizer quando Ele diz: vivam agradecidos, vivam sendo contentes nas experiências que vocês têm. Isso não é palestra de motivação, não. Só que é o conselho para quem quer viver em abundância, uma vida não voltada para as circunstâncias, mas na convicção de que Deus é fonte de toda a nossa alegria. Caminhar diferente. Jesus dizia o seguinte, João 15:11. Eu tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vocês e a vossa alegria seja completa. Ou seja, Jesus dizia tanta coisa para os discípulos e Ele tinha um propósito. Eu estou falando tudo isso para vocês para que vocês tenham alegria. Aliás, para que a alegria de vocês seja completa, para que a minha alegria esteja em vocês. E sabe que capítulo ele diz isso? No capítulo onde ele diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos apenas os ramos, os galinhos. E ele fala, quem estiver em mim, permanecer em mim, esse vai dar muito fruto. Meu pai é o agricultor. Aquele que não dá fruto, ele vai podando, vai modelando para que ele possa conectar-se na videira e viver dessa relação. Não ser um parasita, sabe? Ele possa realmente usufruir da relação da videira. E aí ele olha para os discípulos e fala assim, eu estou falando tudo isso para vocês, que vocês amem uns aos outros, que vocês perdoem, que vocês se cuidem, que vocês permaneçam na minha palavra, que vocês guardem o que eu ensino para vocês, para que vocês tenham alegria completa, para que a minha alegria esteja em vocês. Alegria, gente, é assunto sério no céu. Quando eu falo de viver em plenitude, eu não falo de viver sorrindo à toa, não. Eu falo de viver com consciência de quem é filho de Deus e sabe que Deus ama, e sabe que Deus conduz, e sabe que Deus está aqui guiando. É consciência, não é circunstância. Mais um, para a gente caminhar. Esse aqui talvez um dos mais simples. Viva um momento de cada vez, coloquei aqui. Jesus era o mestre nisso. Mestre em viver um momento de cada vez. É literalmente aprender a viver o conteúdo das coisas um momento de cada vez. Um momento de cada vez. Eu comentei que algumas pessoas entram na segunda-feira com ansiedade para que chegue logo a sexta-feira. Então ela não está querendo viver um momento, ela quer que pule 5 dias, porque aquela semana vai ser um fardo. Aquela semana vai ser difícil, porque eu não me encaixo no meu trabalho. Eu ganho bem, sou até reconhecido, mas não vejo significado. Eu não consigo me entender ali. Aí chega na sexta-feira, ele espera um momento de adrenalina no final de semana, que alguma coisa mexa com o meu interior, porque eu preciso de uma circunstância para me trazer um espírito de alegria. Eu vou dependendo, né? Para onde eu vou? Onde eu vou dançar? Onde eu vou me acabar? Onde eu vou me perder? Todo mundo espera alguma coisa. O sábado à noite, dizia o poeta, né? Onde eu vou viver minha alegria desse mundo? Onde eu vou experimentar algo que minha semana já pulou, eu quero é sexta. Hoje é sexta-feira. Meu Deus, estou lembrando tudo aqui agora, né? Traga mais. Enfim, né? Não vou citar, mas
Tô para lá do meio da minha cabeça, chega de aluguel, chega de patrão. Meu pai do céu, essa é a filosofia. Eu preciso de... Gente, eu estou traduzindo isso aqui na maior realidade do mundo. Eu preciso de entorpecente, eu preciso de perder minha relação com o meu equilíbrio, meu equilíbrio mental, meu emocional. Eu preciso começar a falar que todo mundo é meu amigo, para eu poder ficar feliz. Porque eu não tenho um espírito e uma consciência de que minha alegria não está nisso. Percebe como eu estou traduzindo em relações que são mais simples possível? Eu preciso de entretenimento. Eu não sei caminhar em plenitude. Eu tenho que buscar na sexta-feira. Aí quando chega domingo, dá o pavor do quê? Da segunda-feira. Vou ter que acordar segunda-feira. Vai voltar aquela desgraça. Vai voltar... Ou você não vive assim. Ou alguns de nós não vivemos assim. Vai voltar segunda-feira. Estou aguentando mais isso. A Bíblia não está propondo um futuro de sucesso, não. Ela quer ensinar a gente a viver em abundância. É muito prático o Evangelho de Jesus. Não é um passaporte para o céu, não. Não é passaporte para a experiência espiritual fora daqui. É uma convicção de que dá para experimentar a vida de um jeito diferente. Talvez do jeito certo. Talvez do jeito de Deus, que a gente talvez nunca tenha experimentado na plenitude. Viver um momento de cada vez. Jesus, eu vou tentar ser bem breve. Jesus, ao encontrar Lázaro, veja o texto. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que você pedir. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Jesus tinha convicção. Ok? Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele pergunta para Marta: você crê nisso, Marta? Em outras palavras, Jesus tinha plena convicção que ao encontrar Lázaro morto, seu amigo Lázaro, ele ia ressuscitar Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Seu irmão vai ressuscitar. Ok, ele sabia disso. Veja outro texto agora, que interessante. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria, a irmã de Marta, irmã de Lázaro, prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. E agora o verso, menorzinho o verso da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Sabe o que isso me ensina? Que Jesus, tendo plena convicção de que ia ressuscitar Lázaro em 2 ou 3 minutos depois, permitiu-se chorar. Permitiu-se entregar-se à situação junto com Maria. Permitiu-se partilhar a dor de Maria. Permitiu-se, mesmo com a convicção de que pouco tempo depois ele ia dizer assim: morte, eu reino sobre você, vai embora, e Lázaro voltaria a viver. Ele permitiu-se chorar, se perturbar e profundamente comovido, com compaixão, ele se envolve na situação. Isso me ensina algo profundo, que é viver mesmo os conteúdos da vida um momento de cada vez. É saber chorar com quem chora. É saber não fugir de coisas que a gente quer fugir, mas que ali naquele conteúdo tem um aprendizado rico, que só ali você vai experimentar. É não fugir de encarar o problema, é não fugir de realmente, eu gosto de dar esse exemplo porque eu sei que muita gente sofre com isso, é não fugir de dizer assim, ó, vem cá, eu te perdoo, eu te perdoo. Não importa quem tem razão, vamos caminhar. É quem chega e fala assim, ó, eu amo você, de verdade, eu amo você, apesar do que a gente viveu até aqui, está dolorido aqui dentro, está dolorido, mas eu te amo, vamos tentar reconstruir isso junto. Aí chora com quem chora, ri com quem ri, e aproveita, e vive, e desfruta, e anda, vivendo um momento de cada vez. Essa história sempre me tocou em Jesus.
A minha pergunta sempre era quando eu li esse texto: por que Jesus chorou? Não faz sentido. Ele é Deus, ele pode ressuscitar. Ele tem poder, ele não precisava chorar, ele não precisava se abalar. Mas ele não chorou porque estava abalado. Ele chorou porque ele partilhou a dor de Maria, ele chorou porque ele se comoveu, ele chorou porque ele viu o humano sendo ressaltado e aquilo, tudo que é humano toca Jesus. E tudo que é desumano incomoda Jesus. E a gente está sendo ensinado a viver como ele. O que é humano, deixa que toque você, deixa que interfira na sua realidade. Viva um momento de cada vez. Deixa eu correr um pouquinho. Último. E talvez o mais importante de todos e mais prático, dá para começar agora. Viver em plenitude. Deus como alegria, momento de cada vez, ser contente e ser mais grato. Ser mais grato. A gente é muito ingrato. A gente é muito insatisfeito. A gente tem a habilidade muito grande de não ser grato e de achar motivos para reclamar. Tão interessante como muda a nossa visão da vida. Eu fui no Parque Vila Lobos com a minha esposa e ela brinca que ela é pessimista. A gente tem uma piada interna lá que ela é pessimista. Eu sou poliana que fala, né? O copo está sempre cheio. Vai dar certo, vai dar certo. Incomoda, né? O pessimista se incomoda com o otimista, né? E o otimista se incomoda com o pessimista. E aí, entramos no parque, eu achei o Parque Vila Lobos tão bonito aquele dia. Bastante área verde e tal. Aí ela olhou assim, nossa, que mal aproveitado. Ela falou essa área. Eu falei, nossa, achei tão boa, que mal aproveitado. Então assim, perspectiva, né? Eu falei, pô, a gente tá no parque, né? Que bonito o parque, né? A Mari já chegando. Se ela estiver ouvindo em casa agora, eu vou ser pessimista então agora, porque não vai ser bom. Enfim, olha o que a Bíblia diz. Textos rápidos. Lembrança, gratidão. Tudo que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Outro texto. Deem graças em todas as circunstâncias, todas. Agradeçam em todas, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos. Outro texto. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos cheios de alegria. Agradecer, o exercício de agradecer, o exercício de falar que isso é bom, de realmente agradecer por algo que está acontecendo, o exercício de reconhecer aquilo que é bom para nós, aquilo que a gente está vivendo. Uma enfermeira australiana, Brownie Ware, trabalha com cuidados paliativos, tomando conta de pacientes que estão nas suas últimas semanas de vida. Inspirada pelas histórias do paciente, começou um blog. O blog virou um livro que se chama Os 5 Maiores Arrependimentos de Quem Está Morrendo. Ela compartilha as experiências, então, e separou 5 pontos que as pessoas mais se arrependem quando estão no leito de morte. 5 pontos que as pessoas mais se arrependem e comentam quando estão no leito de morte. Vou só comentar com vocês para a gente pensar. E com isso eu vou encerrar. Primeiro, queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. O arrependimento mais comum de todos, segundo a Brownie, quando as pessoas percebem na sua vida chegou ao fim, fica mais fácil ver quantos sonhos a gente deixou para trás. E ela diz o seguinte, essa frase é importante. A saúde, ela percebeu depois de falar com milhares de casos, a saúde traz uma liberdade que poucos percebem que possuem até que a perdem. Saúde traz uma liberdade que poucos percebem que possuem até que a perdem. 2, queria não ter trabalhado tanto. Chegar no fim da vida, olhar para trás e falar, eu queria não ter trabalhado tanto. E aqui vai um recado para os homens. A enfermeira conta que o desejo era comum entre os homens e todos eles diziam sentir falta de ver as crianças crescendo e da companhia da esposa. Gente que aproveitou o conteúdo da vida no trabalho e esqueceu de chegar em casa e ser contente. Queria ter falado mais sobre os meus sentimentos, número 3. Para viver em paz com outras pessoas, muita gente acha que suprimindo os próprios sentimentos dá para viver em paz, mas ela diz assim, de acordo com a enfermeira, alguns dos pacientes até desenvolveram doenças e agravaram seus quadros por carregar rancor, ressentimento e nunca ter falado sobre o assunto.
chegar e falar aquilo que eu disse a vocês há pouco tempo aí. Eu te perdoo. Eu te amo. Aliás, me perdoa. Eu errei. E chega no final da vida, alguns adoecem e agravam seu quadro, por não terem falado sobre os sentimentos. Queria ter gasto mais tempo com os amigos e feito outros. Todos sentem falta dos amigos quando estão morrendo. A enfermeira diz que muitas pessoas não percebem que sentem saudade dos amigos até semanas antes que procedem à morte. Porque o leito vai ficando vazio, né? A gente não tem muita gente que vai lá dizer assim que a gente é querido. Então fazer amigos é parte vital também de viver em plenitude e manter as amizades. E o último, queria ter me permitido ser feliz. De acordo com a enfermeira Brownie, muitas pessoas só percebem no fim da vida que a felicidade é, na verdade, uma questão de escolha. O medo de mudar fez com que eles fingissem para os outros e para eles mesmos que estavam satisfeitos, quando no fundo tudo que eles queriam era rir e ter mais momentos alegres. É olhar para dentro da alma e dizer, tá errado mesmo. Hoje à tarde eu vi um dos gurus aí da espiritualidade falando sobre luz, sobre despertamento espiritual no TED. E ele dizia o seguinte, essa geração é a geração que vai acordar. Ele usava o termo, vai despertar. E aí alguém perguntou, o que é esse despertamento? E ele disse assim, é você estar caminhando, vivendo como está vivendo. E em algum momento você olha para o lado e fala assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é assim. É mais ou menos o que o Brad Pitt falou, isso aqui eu já conheço tudo, joga isso tudo fora. Tem alguma coisa lá dentro que está errada. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Plenitude não é um lugar onde a gente chega. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a Bíblia, é um novo jeito de caminhar. Alguns estão sentados aqui nessa noite e têm a sua experiência com Deus. Eu quero fazer um convite a você. Eu creio muito no que Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2. Rogo para que todos vocês não se amoldem e não tomem a forma dos padrões que estão propostos para a gente hoje, mas que vocês transformem a vida de vocês pela renovação da mente. E aí vocês vão passar a experimentar, diz Paulo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida. Eu creio que a vontade de Deus, ela é manifesta na sua revelação. E aqui a gente fala, tenta conectar um livro que talvez foi escrito há tanto tempo atrás, interpretar esse livro, trazer para vocês relevância para hoje, para amanhã, para caminhar na segunda-feira. E toda semana nessa comunidade, na segunda-feira, às 7h30 da noite, na terça-feira, às 7h30 da noite, e aos sábados, às 3 da tarde, os pastores ministram aqui, eu, pastor Fabiano, pastor Kleber, pastor Dani. Nós ministramos aulas sobre a palavra de Deus, sua primeira experiência com a Bíblia. Alguns já frequentam esse espaço e têm crescido e tomado decisões. Outros nunca deram esse passo de falar assim, eu quero ter uma experiência com a palavra, eu quero saber o que Deus tem e qual é a vontade, eu quero experimentar um novo jeito de caminhar. Fica aqui o meu convite para vocês. Segunda, terça, sábado, qualquer dia que você decidir, dá um passo na direção da vontade de Deus. A gente está aqui para juntos caminharmos a ter uma experiência relevante com Deus e descobrir o que quer viver em plenitude aqui hoje e viver uma vida em abundância hoje. E eu não estou falando de abundância material, estou falando de abundância que vem de dentro para fora. Almas, convicções e mentes transformadas pelo poder que eu não sei discernir, mas só quem experimenta sabe. Enquanto eu falava na primeira sessão, um jovem me procurou agora. Disse assim, pastor, enquanto o senhor falava, eu falei assim, eu quero passar por essa transformação, por essa metanoia, ele usou.
E ele me perguntou quando é que ele podia vir para a gente começar a caminhar junto. Um jovem da minha idade, tem até o meu nome. Fica o meu convite. Tome a decisão de experimentar o caminho da plenitude com Deus. Não é um lugar onde se chega. É um jeito novo de caminhar. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Semana passou, a gente está aqui para iniciar mais uma. E a gente quer aprender, Pai, a viver em plenitude na Tua presença, Senhor. Que o Senhor não seja o meio, nem o ídolo, nem o instrumento, mas que o Senhor seja a fonte, a essência e a razão pela qual a gente pode ter convicção de que é pleno na Tua presença, Pai. Que o Senhor seja aquele que nos ensina a aproveitar o conteúdo da vida, Senhor. Chorar com os que choram, perdoar aqueles que a gente ama, orar pelos inimigos, caminhar em direção à Tua vontade, ser mais grato na consciência. Ensinar a gente a caminhar, Pai, não como aqueles bichos que têm fome de pão, mas como gente que pensa a Tua imagem feita e criada à Tua semelhança, mas que tem sede na alma de significado, de amor, de aceitação. E tudo isso, Senhor, eu tenho plena convicção que a gente encontra na Tua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Essa é uma experiência única, Pai, e eu queria que todos que estão aqui nessa noite tomem a decisão mais uma vez de renovar a experiência de andar segundo a Tua vontade nessa terra, Senhor. Não há caminho de vida melhor, não há aventura mais deliciosa de andar e de desfrutar do que uma vida vivida ao Teu lado, Senhor. Onde os nãos não são protestos, mas são os sims e se tornam propostas de vida eterna para a gente a cada decisão, Senhor. Ensina a gente a ter prazer na Tua vontade e conduza aqueles que o Senhor tem já trazido para esse lugar, para essa experiência, a tomarem decisões de se aprofundar na Tua palavra. E como Paulo falou, ao renovar a mente, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa história, Pai. Nos ensina a caminhar, porque a gente sabe que o Teu Filho, que é caminho, que é verdade e que é vida, está à nossa disposição. E é no nome dEle, poderoso, que a gente ora entregando a nossa semana. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor.